Glória a Deus! Meu Deus, que louvor, que maravilha! Está todo mundo feliz? Está aqui na casa do Senhor? Que bênção estar aqui reunido, que privilégio! E eu também estou muito feliz, porque fui autorizado pela pastora a poder abrir o culto e perguntei para o bispo, posso soltar tudo? Ele falou, pode. Só que ele não sabia o que eu tinha preparado, né? Ele falou, solta tudo, então senta. O legal da gente fazer as coisas assim ao vivo é que eu não avisei a pastora, então ela vai olhar para mim de repente meio fulminante, mas eu olho para frente e a gente faz de conta que não está acontecendo. E eu vou falar aqui, agora sem brincadeira, até a hora que eles permitirem. Mas hoje pela manhã, às 4 da manhã, o relógio tocou. E essa chuvinha aí, a Carmen falou assim, não levanta não. Hoje é domingo, a partir de segunda você levanta. Dorme mais um pouco. Aí de repente, só veio aquilo dentro, levanta. E eu levantei. Levantei, lavei meu rosto, eu sentei e comecei a escrever. E o que eu escrevi aqui, essas folhas, eu vou ler o que dá para ser lido, é uma carta à igreja, Paulo aqui escreveu uma carta à igreja CCC Vinhedo. É uma carta. E a palavra, o povo de Deus, que é a verdadeira igreja. Então aqui em Romanos 8:26, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A carta inicia assim. E meditando nesse texto, veio ao meu pensamento, como funciona isso? Como que esse Espírito, ele faz isso por nós? E veio à mente um elevador, como esse aí da igreja, e nós ali naquele momento com Deus, orando, e muitas vezes num choro, aos prantos, ou falando de uma maneira que não é correta. E o Espírito pega isso daí como se fosse com um gravador, ele coloca dentro desse elevador e aperta um botão. Esse elevador sobe até os pés do Senhor. E lá o Senhor ouve a oração da maneira correta, que o Espírito já converteu isso daí, e devolve a resposta. Esse elevador desce. E essa resposta vem ao nosso pensamento, nos consolando e nos respondendo a oração que a gente estava fazendo. E ontem eu passei uma situação, uma coisa que aconteceu que foi assim tremenda. A gente teve um problema, eu moro num sítio e faltou água. Acho que a falta de água veio de sexta para o sábado e a gente percebeu no sábado de manhã. Então fui verificar essa caixa de água. Aí eu peguei, abri a tampa da caixa d'água e a caixa estava vazia, seca. Eu falei, Jesus. E a gente viveu um testemunho tremendo essa semana, porque teve a mãe de um amigo passou por uma cirurgia e a gente pôde jejuar, eu, a Paola, a gente jejuou e essa cirurgia correu tudo bem, foi um testemunho tremendo. E eu peguei naquela que eu vi aquele cenário, aquela água seca, eu lembrei de Moisés. Eu falei, ele foi lá e feriu a rocha e saiu água. Eu falei, eu não vou dar uma marretada no cano aqui, mas eu vou impor a mão nesse cano e vou profetizar. E comecei ali a orar, que é um lugar no alto, onde às vezes eu vou lá de madrugada. Profetizei a água naquele cano. Senhor, envia essa água. E comecei aquela oração fervorosa, assim, durante a manhã ali. E algo sobrenatural aconteceu. O que vocês acham que aconteceu com esse cano aí? Começou a jorrar água poderosamente? Não saiu uma gota de água. O cano está seco até agora. A gente tomou banho aí na caneca hoje. E a hora que eu abri aquela caixa d'água e vi aquela caixa vazia, o Senhor falou no meu pensamento: os filhos, meus filhos, na igreja, nos lugares, eles estão querendo essa caixa d'água aí. Essa daí é a quantidade do Espírito que está neles. Estão vazios.
E eu vou continuar aqui, a leitura da maneira que ele foi falando para mim e que eu fui escrevendo. Eu orei, profetizei, e aquele cano de água, adivinha o que aconteceu? Nada até agora. E a pergunta que eu te faço, para vocês aqui e vocês em casa, é que se o que você está pedindo não acontecer, o que você vai fazer? Você continua servindo ao Senhor com alegria? Ou você chuta tudo e vai embora? Hoje, o que nós ouvimos não é isso. Página 2. Deus, Jesus, Ele vai fazer, vai acontecer. Ele vai te dar tal coisa que você está pedindo. E se não der? É a pergunta. A gente quer vir ao culto, a gente quer ouvir uma coisa que nos agrade, que nos interesse, fazer alguns pedidos, ser atendido, de preferência instantaneamente, ir embora. Só que o que eu entendi, que ser crente não é isso. O Senhor, Ele quer a tua adoração. Esse é o propósito da sua vida. Você nasceu para adorar. E adorar o Senhor com os seus dons, os dons que Ele te deu. E se você conseguir fazer isso, a tua vida, ela está resolvida. Mas tome cuidado. Sabe por quê? Tem uma coisa que o Betão, ele fala muito, que é a intenção do coração. Que é uma chave poderosa. Grava isso. Por quê? Não tem como você enganar o Senhor. Ele sabe o real motivo que você está buscando Ele. Na maioria das vezes, como um fantoche, para realizar os seus desejos. Precisamos saber o real motivo das coisas. O real motivo das coisas. Essa é a pergunta. Então tem uma historinha aqui bem curta, de uma pessoa que estava num trem. Ele estava ali no trem e tal, foi pegar o trem, e nisso tinha um pai ali, uma família, né, os filhos, e tinha 2, 3 filhos maiores e um filho pequeno, aquele filho chorando, sabe? A pessoa estava ali no vagão, e por um certo momento ali, começa a incomodar, entendeu? Aquele choro, aquele grito, sabe, barulho. E se é um filho nosso, ainda vai, sem engole e tal, mas filho dos outros, chega uma hora que incomoda. E todo lugar, todo ambiente, sempre vai ter aquele cara que vai estourar, entendeu? O cara vai pegar e vai gritar no aeroporto, em todo lugar vai ter alguém assim. E a pessoa pegou e falou assim: meu, dá um jeito aí, cara, seu filho aí, não para de chorar, incomodar, esse grito, tal, não aguento mais isso daí, tá incomodando todo mundo, você não se toca, não? Aí aquele pai pegou e falou assim: ô querido, me perdoa, a mãe das crianças está aí no vagão de carga, ela faleceu ontem, e a gente está indo até a cidade para poder enterrar ela. Eu procurei uma babá, mas eu não consegui. A hora que esse pai falou isso, todo mundo, não só a pessoa que falou, sabe? O pessoal ficou em choque. E aí todo mundo começou a se prontificar ali, não, vou ajudar. Já tinha uma mulher ali que estava com o filho pequeno, foi amamentar a criança, falou: não, pai, daqui, isso é fome. E todo mundo se amparou: você precisa de dinheiro, você precisa disso, precisa daquilo. E a história mudou. O cenário era o mesmo. A história mudou. O que está por trás de cada história, de cada mensagem que a Bíblia nos conta? Essa é uma pergunta que eu estou te fazendo. Porque nós temos um relacionamento, nós não temos um relacionamento verdadeiro com a palavra. Eu vou te fazer um desafio. Primeiramente, eu quero te lembrar aqui que eu que estou falando aqui, eu sou uma pessoa igual a você, igual ou pior. Você que está assistindo aí, tenho minhas limitações, minhas fraquezas. Só que é o seguinte, é que esses problemas, essas pessoas com problema, essas pessoas malucas, são esses que o Senhor escolhe para ser usados. Ele não escolhe o mega, o super, o hiper pregador. Ele vai escolher pessoas comuns, como eu e você.
Então, o primeiro exemplo que eu vou te perguntar, rapidinho, tá, pastora? Já vai acabar? Mais uma meia hora só, eu não estou brincando. Eu vim aqui para falar isso hoje de qualquer jeito. Se chegar alguém aqui e falar para você, você tem que entregar tudo que você tem. Você vai parar e vai meditar. Se chegar uma segunda pessoa aqui, ele vai falar assim, você não tem que entregar nada. Nem o dízimo você tem que entregar mais. A máquina está jogada lá no fundo, se quiser você entrega, se não quiser você levanta e vai embora. O segundo exemplo, você tem que usar saia comprida, cabelo comprido e os homens terno e gravata. Isso é um mandamento aqui. Aí chega o segundo e fala assim, aqui você não precisa, não tem essa norma de roupa, pode usar uma roupa padrão, certo? E está tudo certo. E aí entra a pessoa ali com uma mini saia, marcando tudo, com uma roupa que não condiz, como tem muitas, às vezes a gente vê. E a pergunta que eu faço é, quem que está certo? Tanto no primeiro exemplo, quanto no segundo. Faça essa pergunta aí e depois você vai tentar responder ela. Aí nós temos aqui o nosso terceiro exemplo. Por que o Betão fala tanto de religião, instituição, que é a igreja, e de teologia? Porque nós somos doutrinados e nos fazem uma lavagem cerebral, querido, em nós, que a gente tem que morrer pela placa, pela doutrina e pela religião. Só que ele está querendo combater, só que isso não vai salvar a gente. Placa, doutrina e religião não vai te salvar. É você, a pessoa que é a igreja verdadeira, ter um relacionamento verdadeiro com a palavra, isso chama conversão. E depois multiplicar isso na vida do irmão que está próximo de você. Essa é a chave. Se você conseguir entender isso, pode ir para sua casa, comer macarrão e frango, que você está tranquilo. Agora, o negócio aqui é o seguinte, como que eu faço isso? Voltando para a história do trem e o que está por trás das situações de tudo e do que está acontecendo à sua volta. Primeira coisa, a partir de hoje, você vai começar a ler a Bíblia, que é o que os cristãos não estão fazendo hoje. Ler a palavra. Passo 1. Como? Então você vai chegar, você vai consagrar a leitura para o Senhor. Passo 2, você vai ler, reler, pesquisar e estudar cada detalhe. Você vai perguntar, qual que é a mensagem desse texto? A mensagem da palavra que você leu. Passo 4, como que eu vou aplicar isso na minha vida para me ajudar e ajudar as outras pessoas? Você vai ver o Espírito Santo falar o teu pensamento e você vai perceber que tudo que acontece à tua volta é Deus falando com você o tempo todo. Amém? Então essa aqui é a mensagem que eu queria falar para você hoje. Se você puder aplicar isso daí e usar isso no teu dia a dia. Porque se você não fizer isso a partir desse momento, não faz sentido nenhum, querido. Você vir aqui esquentar um banco, ouvir uma pessoa que se preparou com a pastora para pregar a palavra e ministrar a tua vida e você continuar vivendo da mesma maneira que você vive. Muitas vezes a gente quer julgar. Essa medida que a gente está julgando, a gente vai ser julgado. Então para com isso. Se liberta disso. Chega disso. E vamos ter o tempo com a palavra de Deus. Para a gente realmente aplicar isso na nossa vida, viver essa diferença e parar de viver essa casca que a gente está vivendo. E ter o interior realmente transformado, que vá frutificar para as pessoas poderem chegar aqui. Nós temos conteúdo para falar e abençoar uns aos outros.
É só isso, é minha oração, e o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Muito obrigado, Deus abençoe.